Count on me like 1, 2, 3. De repente, adolescência. E agora? Tema do nosso podcast de hoje, atendendo a pedidos, trazendo esse tema tão importante e relevante, que é o tema da entrada dos filhos na adolescência, o impacto disso nas famílias, nas relações familiares. Vamos então estar aqui com vocês hoje, conversando sobre isso. E aí, Sandra, o que você Pois é, quer até uma começar? surpresa, e acho que essa surpresa é interessante, porque na sequência a gente ia fazer sobre o nascimento do primeiro filho, ou adoção, enfim, né? Sobre o casal agora tem mais um membro, ou se casa com alguém que já é casado. Só que, olha, isso acontece. Você está ali sendo pai de criança, etc. E de repente você se assusta, seu filho ou filha está público cada vez mais cedo por conta de celular, por conta de internet, uma aceleração, né, dessa infância, está sendo diminuído o tempo da infância em todas as classes sociais, não é uma questão que é só classe média, não, mas de repente você se preparou para a adolescência, que é um temor, né, dos pais, das mães, até das avós. A adolescência vai chegando com a transformação do corpo, né? As características sexuais que vão surgindo, e esse corpo que vai deixando de ser um corpo de criança, se tornando um corpo de adolescente, que ainda não é um corpo adulto, né? Que a adolescência é essa transição. E nesse momento, muitos pais às vezes se surpreendem, outros até negam que isso esteja acontecendo, né? E os filhos também, nesse momento, se surpreendem, não estão preparados, escondem esse corpo que vai se transformando. Então é comum a vergonha do próprio corpo que o adolescente sente. A brincadeira dos irmãos mais novos, e tá com peitinho, e aí a menina fica um pouco, que ela ainda é criança, né? Até na puberdade, nesse processo de transformação, né? Ainda é um pouco criança, mas já é adolescente. Eu acho que é um momento que você falou do corpo de transformação, né? Da criança e adolescente, os hormônios todos, e também o corpo familiar, que vai se modificar, também a reação dos pais, né, essa fase em que eles vão ter que acompanhar o que falar, o que não falar, o que falar sobre, desde quando começam a falar sobre sexualidade, fazer orientações. Eu percebo que um dos maiores desafios das famílias com adolescentes são muitos, mas é aquela conflito entre como largar, que não é largar, né, como deixar mais solto para que possa experimentar a vida do grupo, a vida social, né? Os amigos ficam mais importantes que a família, começa aquelas expressões enfadadas do adolescente, a mãe ou o pai falam alguma coisa. Ou hoje, né, Sandra, que a mãe e o pai estão sempre errados, né? Hoje, uma outra preocupação dos pais também é a ausência dos amigos, né? Os filhos que ficam nas telas, que têm amigos que são virtuais, que não têm amigos com quem sair, que ficam em casa que não querem sair com a família. Então, isso hoje é uma preocupação também. Uma preocupação que não sai, né? E principalmente os adolescentes, as pessoas, os adolescentes que viveram a fase da pandemia, né? A pandemia afetou muito adolescências e jovens, a faixa de 18 a 22, 23 anos. Teve assim uma repercussão muito grande, que é exatamente esse momento da saída, em que ou houve muita reclusão, ou esse relacionamento como ser, né? Que o relacionamento da tela, ele é um relacionamento, mas ele deixa exatamente os corpos de fora. Então, o treino, a experimentação, até sexual mesmo, a aproximação, o conhecimento do corpo, do seu limite, né? O que você vai compartilhar com as suas amigas e seus amigos, no espaço dessa limitação, né? Começou a se publicar muito sobre, inclusive, as pessoas assexuadas, né? Saiu uma estatística há um tempo de que os jovens hoje
estão com uma sexualidade mais diminuída, estão com uma atividade sexual menor do que, por exemplo, na nossa geração, que já seria uma geração mais reprimida. Então a gente vai voltar da questão da mudança do corpo do adolescente, né, que você estava trazendo, e as novas fronteiras que vão precisar ser feitas nas relações a partir desse corpo. Não precisa ser como uma vez eu atendi uma cliente que eles tinham de fazer um passeio no interior, tinha um caminhão com aquela caçamba, todo mundo lá, e começa a pular todo mundo, começa a pular todo mundo. Na hora que ela pulou, ela já estava com seios, o pai pegou, na hora que o pai pegou no corpo dela, que pegou no seio, o homem se assustou e pegou e largou, assim, ela se estabacou no chão. E aquilo veio aparecer na terapia, porque depois daquela situação existiu um afastamento, o pai começou um afastamento, inclusive físico. Entendo que o pai ficou assustado, e é bom mesmo, né, que as pessoas consigam se botar limite, porque tem ali um corpo em transformação, e eu já recebi no consultório muitas situações estranhas do ponto de vista, né, daquela atmosfera, né, sexualizada, que realmente não faz sentido, mas isso vai falar para mim dessa mudança, como eu estava falando, do corpo da família, porque uma coisa são as fronteiras, aqueles hábitos que se tinha, até hábitos de ordem, né, de coordenação. Se bem que a gente está vivendo aí uma época que a gente tem que falar sobre a questão da autoridade dos pais, né, no modelo educativo atual, porque realmente não está dando certo. E não está funcionando, a maior parte das situações está dando problema. Não, e esse problema ele vai agravar na adolescência, quando o adolescente entra nesse turbilhão de tudo, de aceitação, uma espinha no rosto, vira uma questão enorme. Tem uma coisa, Sandra, que eu... Deixa eu falar só mais uma coisa assim. Às vezes começa uma rivalidade da mãe com a filha do mesmo gênero, ou do pai com o filho do mesmo gênero. Essa questão de a filha começa a ficar bonita, né, maravilhosa. Então, eu já vi vários casos, vai sair com essa roupa, não pode sair com essa roupa, também os filhos criticando muito, né, os pais. Então, acho que, lembrei de onde a gente estava antes de parar a filmagem, essa gradação do quanto soltar e dar responsabilidade, que tem um conceito que eu gosto muito, que é autonomia conexa. Eu vou experimentando autonomia, mas eu estou conectado com a minha família. Tem muito aquele adolescente, quanto mais rígida é a família, dica, hein? Mais o adolescente vai fazer oposição. Então, olha quanta coisa que a gente está trazendo aí no cesto da adolescência. Te vi reflexiva, o que fez você ficar? Eu fiquei tentando lembrar o que eu ia falar, na verdade, porque eu me perdi. Mas aí me veio uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão exatamente da autoridade que você trouxe, e uma certa confusão que os pais fazem, né, entre autoridade e poder. E aí, nessa passagem da infância para a adolescência, eu costumo conversar com os pais, né, porque na terapia de família a gente acaba fazendo também um trabalho de orientação desses pais. Faz parte, né, do nosso trabalho quando se trata de família com criança e adolescente. E tem uma coisa que eu acho importante estar trazendo para eles, que assim, às vezes a gente vai vendo a rigidez dos pais. A gente sabe que a rigidez ela leva sempre para a violência, não é um bom caminho. Mas é óbvio que existem normas, existem regras que precisam ser cumpridas, e muitas dessas regras elas servem para proteger a criança ou o adolescente, né? Só que quando chega na adolescência, os pais às vezes mantêm a mesma abordagem que eles mantinham na infância. E aí o adolescente já está questionando, mas ele vai começar... Às vezes a criança também questiona, né? Mas por quê? Ou então o adolescente vai começar a fazer escondido, a mentir, a não seguir aquelas regras, que é o outro lado da história. Então é preciso ter uma flexibilidade, nessa relação, nessas pactuações como adolescente, para não abrir espaço para essas pequenas transgressões. Eu me lembrei de algo que eu gosto muito de fazer nos atendimentos, e
quando a gente dá a formação sobre adolescente, eu acho que é assim, uma questão importante de se fazer na própria sessão, porque tem famílias que têm tanta dificuldade com essas regras e com os limites, que eu penso que é um dos desafios, que é na própria sessão a construção de quais são as regras da família, para exatamente a gente poder ajudar a essas famílias que ou deixam a fronteira muito, muito permeável, ou fecham demais a fronteira. Não funciona nos extremos, essa é a verdade. Agora, no velho jargão educar dá trabalho, exige presença, paciência, pedido de ajuda. Às vezes você não sabe. E quando as pessoas são mãe ou pai solo e também ficam sozinhas, sem a ajuda da comunidade, difícil você decidir algumas questões. Eu me lembro que quando Juliana queria aquela cérebro, mas o pai e a mãe, todo mundo está deixando, mas todo mundo vai, só eu que não vou, né? Uma vez, uma conversa entre mães, a gente descobriu que todas elas tinham falado a mesma fala, mas todo mundo, a fulana vai. Eu falei, não, mas eu não tinha deixado ela ir, não. Enfim, mas eu me lembro quando eu tinha alguma situação que eu sentia que eu emocionalmente estava fraquejando, eu telefonava para o Marcelo e dizia, Marcelo, está acontecendo essa ou essa ou essa situação. O que você pensa? Aí ele falava alguma coisa, daquilo já me ajudava, e aí eu sinto que a gente, como um casal, foi o podcast passado, a gente chegava nesse apoio que era exatamente nessa questão. O quanto que essa pessoa precisa poder experimentar como treino para a vida adulta, tomar decisões, ser responsável. Agora, de fato, você trouxe no início a questão, estou falando muito hoje, né? Você trouxe a questão de tela, de celular, de etc, jogos, que se tornou uma questão da contemporaneidade, mas que, para mim, é um representante atual, é problemático porque é exponencial, mas é um correspondente de outras situações que aconteciam lá atrás. Eu me lembro, não deixa ver muita televisão, né? Não deixa muito isso, que é esse discernimento, e eu penso que esse é um dos pontos que mais as pessoas trazem, desses espaços que o adolescente precisa privado para viver as confusões dele todas, e não entrar naquela história da proibição do que eu chamo de ai tudo. Sandra, porque a adolescência é a fase da entrada no mundo, né? A criança ela faz a entrada no mundo através da escola, né? Os amigos ali, mas é uma coisa mais controlada. Amplia, né? O adolescente ele começa a ter o grupo de pares, né? Então ele vai além desse universo da família. E esse momento, esse ir além desse universo, ele muitas vezes deixa a família se sentindo muito desconfortável e ameaçada, com a sensação de que está perdendo aquele adolescente para o mundo. Existe, por um lado, uma preocupação, claro, que mundo é esse, né? Será que eu posso confiar nesse mundo? Esse mundo é visto como um mundo perigoso, só que não dá para criar filho para viver dentro de casa. O filho tem que ser criado para o mundo. E se esse filho ele não experimenta esse mundo, ele não vai aprender a lidar com esse mundo. Então, os pais precisam, claro, orientar, dar ferramenta, mas não dá para impedir esse acesso do adolescente ao mundo. E nessa fase que ele quer ir para o mundo, começam os embates, os nãos, e muitas vezes são muitos nãos por diversas razões. Medo de perder esse filho, essa filha, né? Medo dos perigos desse mundo. Medo, né, dos próprios pais, que não necessariamente todos são legitimáveis. Porque fala muito de muitas questões que ficaram ali lá atrás. É bom quando a gente, esse nosso diálogo, que quando você fala, eu também vou para outros aspectos. Também tem o outro lado, né? Balizamento nenhum, apoio nenhum, orientação nenhuma também existe. E aí quem é que vai apoiar? É o colega da mesma idade. Que não é quem vai colocar a regra. Você não vai ouvir o colega da mesma idade. Quando a gente lá no meu grupo de amigos, tem outra coisa que ele não colocou, a quantidade de uso de substância.
O né? medo dos perigos do mundo entra também, o medo do acesso às drogas, né? Que Lícitas ou ilícitas, né? lícitas ou ilícitas, então assim, tem essa questão do que você realmente precisa ser firme, apesar das portas fechadas, etc, etc, e quando a rigidez também é uma dificuldade de sustentação dos pais, aquela situação difícil, mas eu também vejo os pais que estão muito olhando para si, e que é muito cansativo, dá muito desgaste. É cansativo. Pois é, então aí foge do embate e depois fica muito pior, porque a direção não é ser autoritário, é ser aquela autoridade competente e você sustentar o desagrado. Oi? Sustentar esse lugar. Sustentar esse lugar e sustentar a raiva, a frustração que o outro vai ter de algo que você vê que não faz sentido fazer. Então, a orientação que vai desde estudo, a orientação, o comentário, olha... Horário de tela, horário para dormir, quantas horas no computador, horário para chegar, né, quantas horas no celular, porque hoje em dia tem aplicativo que vai lá, bloqueia o celular, depois de um certo tempo bloqueia os aplicativos. Então, hoje em dia existem recursos para esses pais, vamos dizer, controlarem essas telas. Agora, mas os adolescentes dão um jeito de burlar. Eles descobrem um jeito, tá, de entrar naquele negócio lá, né? Não sei de que maneira eles fazem isso, mas eles fazem isso. Porque quando tem muita rigidez, o outro vai... A tendência é a mentira, a tendência é o outro burlar. A gente vê isso, né? A rigidez, ela leva a isso também, né? E agora, porque no podcast não tem como a gente aprofundar tantas questões, né? Mas eu estou aqui pensando quantas outras questões surgem na adolescência. Por exemplo, aquele adolescente que tem uma função que já desde a infância vem invertida. O adolescente que tem uma função parental. O adolescente que está incumbido da mãe ou do pai, que às vezes tem um problema de saúde mental. O adolescente que está incumbido desses pais que não são pais, que continuam muito como filhos. Os triângulos que se formam com os avós. Os irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos. Então, assim, naquele momento que você já está tão perdido, e aí você encontra também adolescentes que são excessivamente sérios ou fechados. Vou falar de novo da pandemia, porque a gente está vivendo ainda os reflexos, né? Esses adolescentes que viveram a pandemia. Mas o que eu fiquei com questões de fundo que vão eclodir ali na adolescência, né? Você está na idade do meio, os pais estão na idade do meio, às vezes são pais divorciados que não resolveram a questão do divórcio ainda, aí o adolescente... Se recasaram, ainda tem os atuais cônjuges, as madrastas, os padrastos. Aí tem a relação com a mãe ou com o pai, né, com as enteadas, com os enteados, a falta do respeito, a lealdade aos pais anteriores. A gente está com um índice enorme. 60% dos casais se divorciam até 10 anos no Brasil, até 10 anos de casamento. Significa que na adolescência, dessas crianças que até 10 anos, nessa adolescência, ou os pais continuaram como pais solo, não refizeram sua vida, ou estão em novos casamentos. E aí surge, então você está na adolescência, mas surge um recasamento com um irmãozinho de 3, 4 anos. Então todos esses arranjos da complexidade das famílias polinucleares também vão estar atingindo a esse adolescente que fica um pouco sem entender qual é o lugar dele, às vezes não tem lugar na casa do pai, não tem lugar na casa da mãe, não tem lugar emocionalmente organizado para ele. Então, eu me lembrei de uma situação muito antiga. Eu estava te escutando, né, falando dos adolescentes hoje, mas eu me lembrei de uma situação antiga que como é que os pais viveram a adolescência? Como é que foi? É uma pergunta que a gente faz na terapia de família. Que a gente faz na terapia de família. Né? Como é que foi a sua adolescência? Então, eu me lembro de uma família que eu fiz 2 sessões.
E aí o pai chegou e disse assim, bom, o problema é o seguinte, ele não quer ir mais para casa, a gente tem uma casa linda em Búzios, ele não quer ir mais, eles não querem ir, típico, né? Mas eu já falei, leva os amigos, etc., mas não quer ir nem com os amigos, porque tem festa aqui. E outra coisa, ele chega em casa, se tranca no quarto. A minha coterapeuta era uma terapeuta jovem. Imediatamente olhou assim para minha cara e disse, como assim que um jovem não vai querer se trancar no seu espaço dele? Aí ele falou, ele chega e ele se tranca no quarto e fica com aqueles fonezinhos no ouvido, como se fosse um hóspede. E aí eu perguntei, e a mãe muda. A mãe ali era quase como se ela não estivesse. Aí eu perguntei assim para eles, perguntei primeiro para ele e depois para a mãe, como é que foi a adolescência de vocês? Não foi. Esse pai tinha perdido o pai muito, muito jovem, entrou para uma escola militar muito cedo. Da escola militar, ele se tornou um adulto precoce, já ajudando financeiramente aquela família. E a mulher era uma história bem parecida, ou seja, ele não tinha a menor noção do que era ser adolescente. Então, assim, quando a gente está falando, né, da adolescência, a gente tem as questões que são para todo mundo, porque faz parte dessa fase de mudança, e a gente tem qual é a história desses pais para eles sustentarem esse momento de tanta mudança. Tem uma coisa importante de falar, a gente está falando aqui sobre terapia de família, né? Não posso esquecer que é o nosso foco também. A cada nova fase do ciclo de vida, o sistema familiar ele precisa se adaptar, ele precisa se modificar para se adaptar. Se o sistema ele não se adapta, ele não se modifica, ele fica rígido, aí problemas surgirão. E na fase da adolescência, esse sistema ele é forçado a fazer uma grande mudança. E claro que toda mudança vem com risco, vem com tensão, né? Por isso, nessa fase é interessante poder até buscar ajuda de um terapeuta de família, que pode estar aí apoiando e orientando, né? Mas nessa fase, eu diria que eu acho que é a fase da grande mudança das famílias. É difícil comparar, né, esses diversos momentos. Então, é muita mudança, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, essa coisa, né, quer dizer, que esse sistema ele precisa se adaptar a essa nova fase, os pais sejam pais divorciados, separados, ou pais que vivem juntos, mas quando a gente pensa em pais, a gente está pensando em subsistema parental, né? Então é em função parental. Se esse subsistema parental ele não conseguir chegar a acordos, ele não conseguir ter uma boa comunicação entre ele, isso com certeza vai ter problema na relação com os filhos. Então uma coisa que a gente trabalha muito na terapia de família também é para fortalecer esse subsistema parental, né? Tanto no sentido deles poderem se apoiar, que você até já trouxe isso, né? Mas no sentido também deles aprenderem, né, ou desenvolverem a possibilidade de fazer acordos. Porque se um fala uma coisa, o outro fala outra, então um vai desautorizar o outro, que é um outro problema, né? Aí o adolescente vai entrar na brecha, ele fica perdido, e aí a história se complica, né? Então acho que é isso, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Se, né, a gente tiver a oportunidade de até voltar nesse tema, que eu acho que é ótimo esse tema da adolescência. Vamos para as dicas e fechar com a reflexão? Dicas e fechar. Dica número 1. No podcast passado sobre casais, você falou da importância do casal ter um espaço do casal, de almoço, etc, etc. Estende isso à família toda. Família é família quando tem o horário de almoço para poder estar conversando. Dica: não pergunta para o seu filho só sobre questões escolares. Muitas vezes os pais esquecem, porque estão ocupados com tanta coisa, de perguntar sobre outras questões ou dizer de que percebem, que estão percebendo o filho. Então, gente, chegou correndo de casa, vamos pensar em uma outra pergunta sem ser, como é que foi na escola? A minha dica é o seguinte, a importância de estar presente, tá? A presença é o que há de mais importante na relação pai e filho. Mais do que aquilo que você vai dizer.
Porque às vezes os pais ficam muito preocupados e a pai do adolescente quer dar sermão. Adolescente odeia, Nossa, tá? E aí eles dizem, eu pergunto, o que seu pai falou? Não sei, estava dando sermão. Eles não escutam, até tá? porque o sermão Não é adianta. repetitivo. Então, dica, não dê sermão. Esteja presente. E aí o seguinte, adolescente se sente invadido. Então não sai perguntando uma porção de coisas, não. Esteja presente, crie momentos de intimidade, vai fazer coisas que o seu filho ou sua filha gostam. E outra coisa, se você tem filhos de faixa etária diferente, não esqueça de abrir um espaço para estar com o seu adolescente separado dos filhos menores ou filhos maiores. Acho que isso é uma questão também Sim. importante aí, né, Sandra? E aí fica a promessa de que a gente volta, lembrando, comenta. Comenta. Nós precisamos dos comentários de vocês, tá? Porque o YouTube, se ele não entende que esse podcast ele é relevante, ele não vai entregar para você, tá? Então é só na medida em que você comenta e curte aqui que o YouTube vai entregar para você. Obrigada, gente. Na verdade, olha o sininho, ativa o sininho, segue a gente. Na verdade, nós queremos que você nos siga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.